Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma leitura de Êxodo. Hoje é do capítulo 25 ao 28. Já vamos aí seguir a história de Moisés. É tanta gente. Então vamos lá. E deu problema na captura do webcam. Só um minutinho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não está captando a webcam aqui no, na internet, no YouTube. Pronto, voltou. Fechar para resolver, para abrir de novo. Já vamos resolver já. Então vamos lá. Capítulo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino. Pano azul, púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. A Arca da Aliança. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro, coloque esse revestimento por dentro e por fora, e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados de lá. Não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. O propiciatório. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça, pois, querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades de modo que formem uma só peça com o
propiciatório. Propiciatório seria templo, um santuário ou lugar de amerciamento, piorou, de concessão de mercê. Fórmula ou reza que forma em seus propício, em Deus propício. Fórmula ou reza que torna um Deus propício. Tá. Propiciatório, então, uma oração para tornar Deus propício, é uma fórmula de reza, né, para tornar Deus propício. Então, a forma dos anjos em cima provavelmente a tampa da arca, é o propiciatório. Versículo 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você. E de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu ordenar para os filhos de Israel. Então, na verdade, o propiciatório é algo que está escrito e está em cima da arca, junto com os querubins. Cheguei a pensar que poderia ser a tampa. A mesa dos pães da proposição. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros de largura e 44 de altura e 70 comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor, da largura de 4 dedos. E ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos e seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças, em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Hoje estamos aprendendo um monte de palavra difícil, né? Libações. Libação seria ato que consiste na aspersão de líquido em inserção de uma divindade. Líquido em intenção de uma divindade. O líquido espargido. Ato de tomar bebidas. A bebida tomada por prazer ou para brindar. Não é nada disso.
É o primeiro aqui, né? O ato que consiste na aspersão de um líquido em intenção de uma divindade. Então, seria um recipiente para tomar o líquido ali para oferecer a Deus, né? Como agradecimento a Deus, como faz a oração e toma aquilo agradecendo a Deus. Se você sabe como funciona isso aí bem, coloque aí na descrição. Vamos ajudar mais gente que está perdido nisso. O candelabro. Faça também um candelabro de ouro puro. De ouro batido deverá ser feito esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas do candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre outras 2 hastes que saem dele. Assim se fará com que as 6 hastes que saem do candelabro. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas, as hastes e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro, com todo este utensílio. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Uau! Tinha exatamente como era para fazer. Eu estava aqui pensando. Esse povo todo estava passando de um lado para o outro, né? Saíram de um país e foram em busca do seu lugar ali. Atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram um monte de lugares ali, reclamando de fome, reclamando de um monte de coisa, mesmo sendo alimentado por Deus. E tinha ouro para tudo isso, hein? Todo esse ouro eles captaram lá do Egito, quando finalmente expulsaram eles do Egito. E Deus falou para eles: peçam coisas a seus vizinhos, peçam ouro, prata aos seus vizinhos para que vocês possam ir embora. E quanto ouro conseguiram trazer? Não é só isso que eu estou pensando, não. Estou pensando em fazer esse candelabro, aí faz a vela, faz tudo ali. Esse povo está conseguindo tanta coisa assim, não é? É interessante pensar isso. Como Deus vai dando tudo o que precisa, conforme eles vão precisando. Vai fazer vela. Hoje a gente faz com parafina, não sei como eles faziam antes, né? Mas da onde tiravam tudo isso? Deus proporcionava tudo isso para eles. E ainda assim tinha gente que reclamava. Ah, Deus nos abandonou.
Deus isso, Deus aquilo. Caramba! Capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Faça o tabernáculo que terá 10 cortinas. 10 cortinas de linho. Faça o tabernáculo que terá 10 cortinas, de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12 metros, 12 metros e meio, e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas nas outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas umas às outras, e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13 metros e 30, e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e façam o mesmo com as 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ah, que maravilha! Caiu a internet. Ah, que maravilha! Caiu a energia aqui. Fiquei sem internet momentaneamente aqui no YouTube. E aqui no Instagram passou para a internet do celular. Coisas que acontecem, né? Já está voltando aqui. Paciência, gente. Vamos ter paciência. Vamos cultivar a paciência. Essa é uma das chaves para a gente poder ter uma vida melhor, né? Se a gente fica impaciente com tudo, a gente não consegue deslanchar. O teste da paciência é uma das melhores coisas que tem. Então vamos lá, conectar. E voltamos. Deu um pico de energia aqui, mas a transmissão ao vivo foi encerrada. Caiu a transmissão aqui na internet. Deixa eu abrir uma nova transmissão para continuar.
eu continuar daqui de onde está agora. Aí eu vou colocar lá no YouTube, né? Acontece. Então vamos lá. Então o comprimento de cada cortina será de 13 metros e 30, a largura será de 1 metro e 80. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da renda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de todo lado e 45 centímetros do outro lado, de um lado e do outro lado, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e outro lado do tabernáculo para o cobrir. A cobertura de peles e as tábuas. Faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão coladas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4 metros e 45 de comprimento e 77 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua e para os seus 2 encaixes, 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para o canto do tabernáculo na parte superior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajuntarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Será 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeiras de acácia. 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. O véu, o cortinado e as colunas.
Faça também um véu de pano azul púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho. Para dentro do véu, o véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Põe a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Vocês conseguiram visualizar essas coisas? Algumas eu consegui. Eu estou aqui, mais uma coisa que eu estou aqui analisando. Tem mais, ó. O altar do holocausto. Capítulo 27. Mas eu vou falar uma coisa antes. Eu já ouvi falar que nada se cria, né? Tudo se copia. E Salomão falava que não existe nada novo debaixo do céu. Ou seja, ninguém inventa nada, né? Então, vendo isso daqui agora, lendo essa passagem aqui de Êxodo, onde Deus detalha tudo certinho como Ele quer que faça, e eu aprendi também assim que a gente faz download das coisas. A gente não cria as coisas, a gente faz download. Então, será que a gente acessa praticamente da mesma forma aqui? Então, todos nós podemos ter esse acesso, né? Porque você já teve aquele insight, assim, uma ideia que veio, e aí você começou a trabalhar em cima daquela ideia, daqui a pouco apareceu outras pessoas com a mesma ideia. Então, isso reforça a ideia de que a gente faz download disso, né? Que chegou o momento de ter aquilo, né? Tipo o avião, por exemplo. Na época em que estava sendo construído os primeiros aviões ali, em que Santos Dumont estava ali é, praticando, né? Praticando tanto a construção como voar nele. Muita gente fala que foi o Santos Dumont que inventou o avião. Eu acredito. Acredito que ele fez download do avião. Só que ele não foi o único. Tinha os irmãos Wright nos Estados Unidos ao mesmo tempo, ali no mesmo período. Tinha outras pessoas, tanto que na França tinha premiação para quem conseguisse fazer esse avião voar. Então, se fosse assim, o Santos Dumont levava isso daí lá e só ele tinha essa premiação. Mas não era o caso. Ele levava, outras pessoas levavam também, e Santos Dumont conseguiu mostrar o primeiro avião voando. É só um parecer aí que essa passagem bíblica aqui tá me parecendo isso, que é o download que a gente faz do céu de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer aqui na Terra. Então, tudo, na verdade, já existe. A gente só está fazendo o download para aplicar aqui. Se não concorda, põe aí, eu não concordo, e põe aí uma explicação do que você acha. Vamos debater isso aí, vamos entender melhor isso aí, beleza? Então vamos lá. O altar do holocausto. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 m e a largura será de 2,20 m. O altar será quadrado. A altura terá
a altura será de 1,30 m. Nos 4 cantos, coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque a argola dentro do rebordo. Coloque a argola dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas, de um e do outro lado do altar. Quando este for transportado do altar, oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo. Faça também o átrio do tabernáculo, do lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido e comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo para o lado norte ao comprido. Haverá cortinas de 44 metros de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As larguras para o lado da entrada terão 6,60 metros de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas cortinas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um cortinado de 8,80 metros de comprimento, de pano azul púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas terão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganhos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo o lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliva, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor.
Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Capítulo 28. Será que ainda fazem isso lá? A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face. Não, peraí, gente. Ele voltou para a Gênesis. Eu falei, nossa, tem a criação do universo aqui em Êxodo. Meu Deus. E ele não tá abrindo aqui. Só um minutinho, gente, que eu tô abrindo aqui o Êxodo 28 e ele não tá abrindo. Eu vou partir para outra leitura, outro lugar. Ele não tá abrindo ali onde eu estava usando. Então vamos em outro lugar. Tá, Êxodo 28. Desculpe aí, gente. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro. O éfode era um mante, era um manto ou um chale, mas que para o sumo sacerdote de Israel era um artigo de vestuário exterior particular, no estilo de uma túnica ou avental. E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino retorcido, de obra esmeralda. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmeralda, do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino retorcido. E tomará duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. São as 12 tribos de Israel. Conforme a obra do lapidário, como lavor de selos, lavrarás estas duas pedras,
com os nomes dos filhos de Israel, engatadas ao redor em ouro os farás. E colocarás 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará seus nomes sobre os ombros, os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Fará também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra, de feiras as farás. E as cadeiazinhas de fieira porás nos engates. Fará também o peitoral do juízo de obra esmeralda, conforme a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino retorcido, quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherá de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras: a ordem de um sárdio, a de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo, de um ônix e jaspe, engastados em ouro. Serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidos como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também fará para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra traçada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e colocará os 2 anéis na extremidade do peitoral. Então colocarás 2 cadeiazinhas de fileira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fileira colocará nos 2 engastes, e as colocará nas ombreiras do éfode, na frente dele. É bem detalhado, né? Fará também 2 anéis de ouro, e os colocará nas 2 extremidades do peitoral, na borda que estiver junto ao éfode por dentro. Fará também 2 anéis de ouro, que colocará nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmeralda do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor, continuamente, também colocará no peito do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também fará o manto do éfode, todo de azul.
e a cobertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de ouro. Essa abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de casmecim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Desculpem. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Olha só. Também fará uma lâmpada de ouro puro, e nela gravará com as gravuras de selo, santidade ao Senhor. Então vai escrever, né? Santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão azul, de modo que esteja na mitra. Na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também fará túnicas de linho fino. Também fará uma mitra de linho fino, mas o cinto fará de obra de bordador. Também fará túnicas aos filhos de Arão, e fará cintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirá com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos. E os ungirá e consagrará, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Fazê-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Uau! Então Deus passou exatamente o que era para fazer, tanto para poder levar a iniquidade para ser curada, tanto para todas as coisas ali, cada coisa se encaixando nas vestes de Arão, para que Arão possa entrar naquele santuário e não morra. Que coisa, hein? Então é isso aí, foi a leitura hoje do Êxodo 25 a 28. Tivemos queda de energia, tivemos falha no site aqui onde eu estava lendo. Eu colocava no Êxodo 28, ele voltava lá para Gênesis 1. Mas faz parte, né? Muita coisa pode tentar atrapalhar a gente fazer aquilo que está no coração. A gente tem que continuar seguindo. Siga o seu coração e tudo vai dar certo. Faça um excepcional dia. Eu espero vocês aqui amanhã para a gente ler do capítulo 29 ao 32. Beleza? Então até amanhã.